Fala galera, beleza? Começando aqui um novo tipo de vídeo no canal, onde vamos aproveitar o top 20, os 20 melhores jogadores do ano de 2017, que estão sendo nomeados agora pelo ranking e fórum da HLTV.org. Eu vou começar uma série aqui falando sobre cada um deles, o que eu achei, como eles jogaram durante o ano, o que a HLTV.org falou deles e algumas coisas a mais que eu posso ter para adicionar de cada um deles aí, de confrontos que a gente jogou contra e esse tipo de coisa. Então, vamos lá. O jogador número 20, que já foi nomeado aí alguns dias atrás, foi o polonês, jogador da Virtus Pro, o Snacks. O Snacks é um cara sensacional fora do jogo, um cara muito gente boa, trata nós, o time da SK, muito bem desde a primeira vez que a gente viu ele. E ele é um grande jogador. Aqui temos uma foto que eu vou abrir aqui agora, tentar dar um zoom para vocês, que mostra alguns detalhes, né, do porquê ele foi escolhido o número 20. Ele teve duas vitórias, dois títulos conquistados em 2017. Ele ganhou a DreamHack Masters Las Vegas, inclusive batendo nós, e ganhou também a Adrenaline Cyber League, que eu não sei quanto é que eles jogaram na final. Né? Chegaram na final da E-League Major, perdendo para as Astralis, numa série que foi super acirrada, mas eles acabaram perdendo um 15-11 no terceiro mapa para ganhar o Major, né? Eles entregaram esse Major para o Astralis, eles acabaram dando um comeback muito bonito, perderam também o Clash for Cash que a E-League fez, que foi um revival dessa final, Astralis e VP só revivendo a final do Major, ficaram em segundo lugar na Epicenter, campeonato que eles foram muito bem, segundo lugar na Invitational Xangai e depois em terceiro lugar na WSG, esse campeonato aqui inclusive que está tendo qualificatório agora, né, do mundo todo para a versão do ano 2018. E era um campeonato que praticamente só tinha eles de muito bom no campeonato. Tinha o Envious também que acabou vencendo o torneio, mas eles acabaram perdendo para a equipe da Kinguin, que vamos dizer assim, na época era a segunda melhor equipe polonesa no torneio, né? Então eles acabaram vacilando e saindo e também ficaram em terceiro no outro Major. Então as campanhas em Major do time da Virtus Pro foram muito boas. E o Snacks fez parte disso daí. Você vê aqui nas estatísticas dele também que ele ficou um pouco acima da média em todos os atributos, né, que mostram aqui. Por exemplo, a gente tem o KPR, que é o Kill per Round, que é o primeiro, está com 0,70 acima da média, a média é esse risco aqui. Ele também sobrevive um pouquinho a mais, 36% a mais que o normal. Tem o ADR um pouquinho acima, o impacto dele 1.11 um pouquinho acima, consistência também um pouquinho acima e o rating 2.0 dele foi 1.10. Outros stats legais dele aqui, o status memoráveis, né, ficou com 1.19 de rating em Majors, né, então foi o sexto melhor jogador do ano em Majors, né, ficou com 1.11 de rating em playoffs, ou seja, quartas de finais, semifinais e tudo mais, fez com que ele fosse o 13º melhor jogador nesse quesito. Ficou com mais 60 de kill por death difference em também playoffs de eventos grandes, sendo o 10º melhor nessa situação. Ficou com 1.16 de CT rating, né, no 13º melhor, também jogando de CT durante o ano. E teve 49 clutches ganhos, fazendo com que ele fosse o quarto melhor clutcher do ano. Né? Então, atributos legais aqui do Snacks. Se você parar para ler o texto aqui, eu já li e vou resumir um pouquinho para não ter que ler o texto dos caras inteiro. Basicamente, o Snacks ele surgiu no cenário para jogar junto com o Taz e o Nel, depois de ter jogado algum pouquinho de CS.6 e tudo mais, mas ele acabou vindo para o CSGO e teve a chance de jogar contra os caras que sempre foram lenda no país deles, né? Que foi o Snacks, o Nel, o Taz e o Pashin mais tarde, que chegou a entrar nesse time aí. Ele entrou no time junto com o Bialy na época, então até hoje o Virtus Pro é o time mais longo da história de CSGO, eles estão faz mais de 5 anos juntos, então é uma história muito bonita desses caras. O Snacks teve um começo bom, mas o time dele sempre estava saindo de evento. E foi no primeiro mês de 2014 que ele realmente fez um nome para ele, que ele realmente mandou muito bem. Né? Foi quando o mundo conheceu o Snacks em 2014 que começou a se falar bastante nele. Depois mostra algumas outras coisas aqui. O Snacks ele sempre esteve, galera, muito bem pontuado nos rankings da Gamer.org desde quando ele apareceu na cena. Né? Ele sempre está entre os 20 melhores. Né? Na época, em 2014, ele ficou em quarto lugar, para você ver como ele estava super bem. Ele foi o quarto melhor de 2014 na ocasião. Em 2015, inclusive em 2014 eles ganharam um Major, né? Em 2015 eles não conseguiram ganhar um Major novamente, não conseguiram nenhuma vitória. Fnatic ganhou praticamente todos os Majors daquele ano, mas o Snarks conseguiu mandando muito bem, conseguiu continuar super bem, e ele pegou de novo o número 4 da .org no ano consecutivo. Então foram duas vezes, né, número 4 do mundo, o Snacks. Aqui mostra mais algumas estatísticas dele em torneios. Fala um pouquinho sobre o fato dele ter sido um dos únicos times bons a terem jogado esse campeonato WSG. E mais para baixo aqui vai comentar um pouquinho sobre o jogo dele, né? E o que se fala bastante do Snacks aqui foi o seguinte: por que ele entrou nessa lista do número 20? Você imagina, galera, que escolher 20 jogadores é muito difícil.
né? São tantos jogadores bons que estão jogando no competitivo que escolher uma lista de 20 é complicado. E para quem está fazendo essa lista, pegar o último nome deve ser mais complicado ainda, porque embaixo dele deve ter tanta gente parecida com ele, tanta gente que mandou teve um nível assim parecido com o dele, que fica difícil escolher um. Mas um fator aqui no texto que diz que foi decisivo para o Snacks foi o fato de que nos 3 primeiros meses do ano o Snacks foi o melhor jogador do mundo. Tá? O que isso quer dizer? No texto aqui diz que durante aquela vitória deles em Las Vegas e os dois campeonatos que vieram na sequência, que eles acabaram ficando em segundo, o primeiro Major e tudo mais, o Snacks tinha a melhor rating do mundo. Ele estava sendo o destaque entre todos os jogadores do planeta. Né? Inclusive aqui, olha, ele foi o MVP, considerado o melhor jogador, o jogador mais importante da DreamHack Masters Las Vegas. Tá, aí fala, tem um pouquinho aqui do que ele fala sobre o ano e tudo mais. Ele disse que foi um ótimo começo de ano porque eles conseguiram sair do buraco que eles estavam. Ele não imaginava que esse ano seria do Virtus Pro. Tá sempre focando nos campeonatos, do mesmo jeito que o time dele também tem o mesmo ponto de vista. Focar e pensar só no próximo torneio e ficar pronto para ele, não importa se a gente está vivendo um mau ou um bom período. Ele diz aqui que individualmente ele se sentiu bem, porque ele estava fazendo bem o trabalho dele e o time estava funcionando. E na opinião dele, era o melhor setup para o time. Todo mundo estava se sentindo muito bem em termos de estratégia e no geral. O que ele está querendo dizer aqui, galera? No começo do ano, o Snacks não era capitão da equipe, ainda era o Tass, se eu não estiver enganado. O Virtus Pro muda direto de capitão, eles tentam sempre, ao invés de tirar um jogador e colocar outro, eles sempre estão se revitalizando, estão tentando mudar coisas dentro do time. E o Snacks, nesse começo de ano, onde ele foi o melhor jogador do mundo, ele não era capitão. Né? Mas a partir do momento que eles começaram a mandar mal ali, lá para março, abril, os caras decidiram colocar o Snacks como capitão. Né? E aí que cai bastante o jogo dele. É lógico que tem outras coisas também por trás que envolvem essa queda na performance dele. E aí as coisas não começam a dar muito bem. O que ele diz aqui? Ó, o período escuro, né, o período negro, começou um dia depois de Vegas. Nem antes nem depois. A gente não conversou como deveria dentro do time, tivemos alguns problemas e foi horrível. Mas tem muito mais. De qualquer maneira, foi uma boa lição para todos nós. Então, assim, num time de CS, galera, assim como qualquer outro esporte, às vezes coisas fora do jogo acabam influenciando. Né? Ele não diz aqui exatamente o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu lá depois de Vegas que é, o time não lidou muito bem com aquilo lá e acabou atrapalhando eles dentro do jogo também. Esse tipo de coisa, a parte fora do jogo é muito importante no CS. E depois disso, o Snacks assume, né, a capitania do time. E logo na sequência ali daqueles 3 torneios que ele teve, ele acabou jogando muito mal o quarto e o quinto torneio. Ele foi muito mal mesmo. Né? Caiu drasticamente a performance dele, coisa que ninguém. Ó, ele foi o pior jogador da Virtus Pro em Katowice. E que eles acabaram não classificando para os grupos, assim como nós também não classificamos na época. E ele diz aqui, ó, eu peguei a role de capitão depois da Star Series Season 3 e parei logo após Nova York. Essa função nunca me deixou, nunca me preocupou, né? Nunca deixou ele de uma maneira muito, ele nunca deixou de gostar de ser capitão. Foi legal a experiência. Em times do passado ele já estava fazendo isso o tempo todo. Né? Eu já liderei alguns times antes, mas não por tanto tempo como dessa vez. Eu tive que trocar quase todo o meu jogo. Eu passei a WP pro Pacha e comecei a ser mais agressivo e mais um tipo de um atacante, né, que busca mais o jogo, estilo feira assim. Então essa mudança foi massiva para mim. Essa mudança foi considerável. E eu deixei a liberdade que eu tinha antes e comecei a focar mais no meu time, porque é isso que um capitão normalmente tem que fazer. Né? Então repara que o desempenho do Snacks caiu devido a coisas fora do jogo, devido a ele ter assumido a capitania do time e todo esse tipo de coisa. Né? Durante o ano, o Virtus Pro fez um ano que, assim, começo de ano muito bom, depois sofreu bastante durante vários meses. No final do ano agora, eles voltaram a jogar muito bem. Inclusive foi no campeonato da Epicenter que nós enfrentamos eles na final, que na minha opinião foi a série mais bonita do ano. Aquele 3-2 que a gente deu nos caras foi o mais legal. E eles voltaram a jogar bem no finalzinho do ano, mas depois deram uma queda de novo. Então o Virtus Pro oscilou demais esse ano. E teve um momento aqui, cara, que as coisas dentro do time da Virtus Pro não estavam muito legais. E o Snacks acabou fazendo um post no Facebook, meio que tentando dar um. Chega pra lá nos amigos dele de time, meio que, meu, galera, acorda, vamos treinar mais, vamos melhorar que a gente tá precisando. Daí, né? Aqui ele fala sobre esse Facebook, sobre o post do Facebook. Ele diz o seguinte, ó, sobre o post que eu fiz, antes disso, eu escutei algumas palavras duras. Não foram insultos sobre mim, mas foram palavras que não deveriam ter sido ditas. Eu tava um pouco bravo e um pouco emocional por causa disso. E eu sou um lutador, eu quero lutar. Eu quero estar no topo e quero estar entre os melhores, não só individualmente, mas também com o time. Eu sacrifiquei meu próprio jogo
e as coisas para fazer o nosso time ficar bom de novo. Eu tentei de tudo, mas não funcionou. Então eu deixei de ser o capitão e eu nunca mais, eu provavelmente nunca mais vou pegar a capitania nesse time de novo. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, o post que eu fiz no Facebook também me deixou num lugar difícil. Eu não estava feliz sobre isso, porque eu conheço os caras do meu time. Então eu não conseguia muito bem focar no meu jogo, porque eu estava pensando que os caras estavam pensando no post. E que isso seria difícil para os caras do time, né, no caso. No final, meio que foi um chute na bunda para que eles tentassem jogar um pouco melhor. Eu acho que funcionou, mas de algum jeito eu me senti um pouco mal por causa disso. Então ele meio que tentou dar uma chega pra lá nos caras, e aí ele disse aqui que ficou meio ruim a situação com os caras na sequência, porque ele tinha dado esse come nos caras e tal. E, meu, difícil, ele tá falando com pessoas ali que são muito experientes, pessoas que já ganharam muita e muita e muita, muita coisa no Counter-Strike há muitos e muitos, muitos anos, cara. Tá falando com o Nel, Taz, Pacha, são pessoas que são campeãs há muito tempo, né? Então é um pouco complicada essa cobrança. E a vida que os caras levam é um pouco diferente, né? A maioria dos caras já tem filho, cada um mora com mulher, né? Então é realmente uma profissão para os caras e eles estão num nível assim de se entregar para a parada diferente, por exemplo, do nosso time, que ainda somos mais jovens, ainda vivemos juntos, né? Então é uma outra pegada, uma outra atmosfera. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. A Epicenter foi diferente porque foi o primeiro torneio que a gente jogou depois de ter trocado, né, a função de líder por quase meio ano. E a gente estava com muita vontade de jogar partidas boas, partidas grandes. Eu acho que eu dei algumas boas calls em algumas situações difíceis do jogo e nós tivemos alguns bons momentos. E também na Epicenter a gente teve um lado CT muito bom, o que vinha sendo um problema quando eu era capitão. Eu não sei como exatamente isso aconteceu, mas com certeza foi um bom torneio. E também o Virtus Pro é uma organização russa, então é meio que nossa segunda casa agora, e é assim que funciona para o nosso time. Se a gente acreditar e se a gente achar que é importante, a gente pode vencer. Então eu quis dizer o seguinte: quando eles confiam, quando eles querem ganhar um torneio, como é o caso dos Majors, por sinal, eles podem vencer o torneio, eles conseguem jogar melhor ainda. Então, o Snacks teve esses momentos, teve essa troca de capitão e tudo mais, e aqui ó, vem essa parte. Por que, que o Snacks foi o número 20, que ele foi o escolhido? E foi o que eu falei pra vocês, principalmente pelo fato dele ter sido o melhor jogador do mundo durante os primeiros meses do ano. Né? Inclusive melhor que Coldzera, melhor que Nico, ele estava realmente disparando nessa parte. Então, ele diz aqui, ó, todo jogador deixa uma prediction sobre quem eles acham que vai entrar no top 20 ano que vem. E aqui ele deixou a prediction do Electronic, que acabou de entrar na Navi. Esse jogador realmente é muito bom, já treinei contra ele algumas vezes, é um jogador diferenciado, consegue criar algumas jogadas interessantes, tem muito skill e é um bom jogador. Então eu realmente acho que ano que vem o Electronic pode sim estar no top 20, então foi uma boa escolha aqui do Snacks, tá? Então, parabéns aí pro Snacks por pegar o top 20. Espero que vocês tenham gostado aí do pouquinho que eu trouxe para vocês. O Snack sempre foi um jogador muito difícil de jogar contra. Ele é muito técnico, ele é muito esperto jogando. Ele faz leituras nos rounds incríveis. Joga de shotgun, joga de M4, joga de Eagle, joga de pistol muito bem, joga de rifle, joga de WP. Não tem nada que ele não saiba fazer. E ele é um jogador que consegue ser muito agressivo quando ele quer. Quando ele está realmente inspirado, ele dá muito trabalho. E o Phelps e o Fer, que tem esse estilo aí de agressão. O Phelps, que gosta bastante dessa marotagem smoke. O Snacks é conhecido, né, como um ninja. O Snacks também faz muito essas jogadas onde ele tenta surpreender os adversários, sendo mais inteligente que eles, se colocando em risco dentro de smokes e tudo mais, fazendo esse tipo de agressão que outros jogadores muitas vezes não faziam, né? O Snacks trouxe isso já há alguns anos. Então, o Felpão com certeza tem muita inspiração aí do Snacks, porque ele realmente traz isso no jogo dele também. Então, parabéns pro Snacks, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixe em comentários se você gostou dessa série e eu vou fazendo mais aí com o decorrer do tempo. Tem mais e mais saindo para você acompanhar esse site, você entra no hltv.org, todo dia sai um player novo. Já temos mais alguns aqui que saíram. Já estamos no top 15, se não estiver enganado, e eu vou fazendo os vídeos conforme for passando. Valeu, galera. Um abraço, espero que tenham gostado. Não se inscreva no canal. Um abraço.